Janeiro, né? Eu tive que vir, né? Então, isso já vai 30 e poucos, 28 anos, já vai fazer agora, né? Tivemos 3 filhos e Deus tem nos colocado nesse ministério de família. Então, eu fico vendo assim, como é precioso a gente poder ir em vários lugares levando a palavra de Deus, né? Porque toda vez que você para ouvir a palavra de Deus, para estudar a palavra, eu não tenho dúvida de que eu estou mudando pensamentos, a palavra está mudando corações, a palavra está tocando, a palavra está curando vidas, curando famílias. Então isso não tem preço, irmãos, isso não tem preço. Então para mim é realmente uma alegria, um prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje eu queria falar para vocês sobre filhos, e amanhã nós vamos falar para os casais, né? E eu pedi o Joab que colocasse uma foto aí, não sei se saiu, dos meus filhos. Saiu não, Joab? Então amanhã nós vamos dar um jeito e vamos botar no computador para me mostrar meus filhos para vocês. Uma pena que 2 já casaram, então só resta um, né? E o pastor Edson está querendo trazer ele em Londrina em novembro, que eu vou vir em novembro novamente na igreja do Jodson, né? E o pastor Edson quer trazê-lo. Ele é babão pelo filho, né? Claro, nós somos, né? Mas ele é muito babão pelo filho que tem. Ele está querendo arrumar uma paranaense. Não sei o que ele botou isso na cabeça, entendeu? Então, eu já tenho orado, Senhor prepara. Desde que eles eram pequenininhos eu oro. Senhor prepara a esposa de Milena, a esposa do Mateus e a esposa do Jonatas. Você ora para os teus filhos por isso? Não, pastora, não oro não, porque eu não quero que meus filhos casem agora. Eu sei, mas eles não vão ficar para semente na tua casa. Pode começar a orar logo, entendeu? A gente não tem filho para nós. Olha só, tô nova ainda com essa... Eu tô com 49, mas com cara de 39, entendeu? E meus filhos já casaram, só tem um comigo. Passou tão rápido, pastor. Como que passa rápido? Com 22 anos eu era mãe, com 27 já tinha encerrado a fábrica e eu já estou só com um dentro de casa. Então, filhos é herança do Senhor, mas é uma herança que a gente passa ela para alguém. Ela não é nossa, é herança enquanto está conosco. Então, se você não ora para o casamento do teu filho, da tua filha, pode começar a orar a partir de hoje. E Deus tem bênção, Deus tem o melhor para os nossos filhos. E às vezes eles fazem casamentos errados exatamente porque a gente não se preocupa com isso, não se preocupa de orar por eles para essa decisão tão importante. Mas, queridos, vamos ler somente um versículo na palavra do Senhor, no livro de Timóteo, 2 Timóteo 3, 14 e 15. Abra a sua Bíblia rapidinho. Você pode botar água aqui para mim? 2 Timóteo 3, 14 e 15. Nos diz assim a palavra de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui uma palavra de Paulo, não é? Que ele traz. Palavra de Paulo que ele traz para... Ainda estamos dando certo aqui com a tecnologia, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo, quando vai falar com Timóteo foi um discípulo fiel de Paulo, né? Foi um grande homem que desenvolveu um ministério lindo, foi ensinado por Paulo. E olha que coisa interessante que Paulo fala para ele. Eu até sublinhei aqui, ó, sabendo de quem o aprendeste. Nós sabemos que quem ensinou Timóteo, quem orientou Timóteo, foi a mãe dele, Eunice, e a avó Lloyd. Então, quando Paulo coloca isso aqui, é porque Paulo sabia o valor que havia e quem era, e qual era o testemunho, qual era o comportamento de quem havia ensinado Timóteo. Se fosse qualquer pessoa, se fosse uma pessoa que não desse exemplo, Paulo não falaria isso. Por isso eu sublinhei, porque isso aqui é muito importante para nós, como pais evangélicos, sabendo de quem o aprendeste.
E eu comecei o estudo fazendo, o próximo slide, Joab, fazendo umas perguntas. Quem são os heróis? Porque hoje nós vivemos uma época da mídia, da televisão, da internet. Nossos filhos são ligados o tempo todo em celular, em programas, e é uma coisa complicada. E através de toda a mídia hoje é propagado os heróis, aquela coisa da força, do poder, da superação. Isso está na mente e os programas vêm hoje para atingir a mente dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Mas eu queria dizer para você, que você quando se propõe servir a Deus e passar para os seus filhos os ensinamentos coerentes e viver de acordo com esses ensinamentos, não tem herói nenhum que supere o seu exemplo, a sua conduta e aquilo que você passa para os seus filhos. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque pela graça e a bondade e a misericórdia do Senhor, Deus me deu, a mim e meu esposo, 3 filhos para nós educarmos e ensinarmos no caminho do Senhor. E hoje eu falo isso com meu esposo e falo na igreja onde eu congrego. A maior riqueza que eu tenho, irmãos, é ver os meus filhos frutificando na presença do Senhor e valorizando tudo aquilo que eu e o Pai passamos para eles, do reino de Deus, da palavra de Deus, do que é o mundo espiritual, do que é a vida com Deus, o valor que tem a palavra de Deus, o valor que tem a escola dominical, o valor que tem as coisas de Deus. Eu vejo meus filhos frutificando. Então eu digo para você, quem são os heróis dos seus filhos hoje? Você tem que ser, e Deus vai te ensinar a ser. Se você não sabe, eu peço ao Senhor, e já tenho orado por isso durante essa semana, sabe? Que o Espírito Santo te dê as armas e os recursos que você precisa para passar para os teus filhos e para livrá-los de tudo que esse mundo nosso tem ensinado e tem dado para eles e tem apresentado para eles como coisa agradável e apetitosa. E eu coloquei ali, quem são os heróis dos seus filhos? O jogador famoso do momento, né? E nós temos aí alguns, né? Eu vejo muito no Rio de Janeiro, que é um estado muito envolvido com o futebol, né? E temos lá o Maracanã, que é o templo, né? Uma idolatria do futebol, né? E eu fico vendo os nossos adolescentes, e na igreja mesmo, apareceu um monte agora, na era Neymar, né? Um monte de adolescentes, com aquele cabelo pra cima assim, né? Aquele cabelo horroroso, pelo menos eu acho horrível aquele cabelo. Mas como que aquilo faz a cabeça da garotada? Por quê? Porque é um ídolo, né? E temos muitos outros, né? Temos os ídolos da música pop, e aí nós poderíamos citar vários. Passou muito, foi muito falado há alguns meses atrás, e ainda é muito famoso o Justin Bieber, né? Na minha igreja apareceu os adolescentes com aquele cabelo assim. Chegou um menino lá assim, o meu primo, com aquele cabelo assim. Aí fazia assim com o cabelo. Que é isso, meu filho? Que cabelo é esse? Aí eu perguntei para a mãe, né? Quis cortar igual o corte do Justin Bieber, né? Então isso são ídolos. Os ídolos fazem muito a cabeça dos adolescentes. E os adolescentes olham muito para os ídolos. É quando eles não têm um ponto, eles não têm um exemplo firme dentro de casa, ou eles não têm alguém que norteie eles de forma coerente, aproximando, dialogando, conversando, dando oportunidade também para eles se sentirem bem dentro de casa. Então é a época mais difícil, porque o adolescente ele está buscando a identidade dele, ele ainda não se definiu realmente, vamos dizer assim, de todas as formas, emocionalmente, na cabecinha deles, no coração deles, ainda não está formado. Então eles buscam, e eles têm muito aquela coisa do grupo, de ficar com o grupo. Então nessa época é quando se forma e se olha muito para os ídolos, não é? E nós, a igreja do Senhor, precisamos nos preocupar com isso. A igreja tem que ter trabalho para os adolescentes, os pais têm que ensinar eles desde pequenos. Não pense que você deve trazer o seu filho para a igreja, você que já tem filhos pequenos nessa idade. Eles têm que vir para a igreja desde pequenininho, porque na adolescência eles já estão indo embora, já estão querendo ir embora. Então é desde pequeno.
Criança tem que ser criada na igreja com limites fortes, para que eles tenham arraigado dentro deles a palavra de Deus, né? Temos os atores aí das sagas atuais, né? Harry Potter, Crepúsculo. Irmãos, esses filmes, eles têm por trás dele uma malignidade terrível, que muitas vezes nem nós somos capazes de perceber, mas para a cabeça do adolescente, do jovem, esse filme Crepúsculo, outro dia eu até estava lendo, já tem um outro agora que é o mais recente, que faz parte da saga, né? Eu estava lendo a crítica, então um crítico estava dizendo que o enredo do filme é muito mamão com açúcar, ou seja, é uma coisa sem graça, mas eles vão pegar ali duas coisas muito importantes para a cabeça do jovem. Eles colocaram um romance, dois jovens bonitos e muito apaixonados, e colocaram ali algo que transcende, algo do desconhecido. Isso é muito dessa era, sabe? O jovem está sendo levado a buscar, a experimentar o desconhecido, a experimentar o novo, porque romperam-se os limites, romperam-se as regras, romperam-se as barreiras daquilo que é permitido. Então o adolescente, o jovem hoje, que não tem o parâmetro da palavra de Deus, que não tem um pai e uma mãe para dar para ele um limite, ele está experimentando tudo que vem, tudo que pode ser experimentado. Essa semana eu atendendo uma jovem que eu atendo, garota de 15 anos, filha de cristão, de uma igreja no Rio de Janeiro. A garota de 15 anos teve uma experiência homossexual e a mãe já tinha dito isso para mim, mas eu não podia dizer isso para ela. Então já estou atendendo há mais de 4 meses, aí com 4 meses que eu estou atendendo ela me chega no consultório lá com um caderno e diz assim: leia isso aí. Hoje eu não quero falar, eu quero que você leia isso aí, porque eu não dou conta de falar aquilo que eu preciso falar. Minha mãe não me entende, minha mãe só me critica e para você eu não estou conseguindo falar. Então eu quero que você leia. E eu li, gastei ali 10 minutinhos, li todas as páginas que ela me trouxe. Ela contando naquelas páginas ali exatamente da experiência homossexual que ela teve com uma menina. E ela contando por que ela teve aquela experiência. Resumo da ópera, irmãos, que não dá para me contar para vocês a história toda. Eu vi naquela menina exatamente a falta de uma mãe que a receba como ela é. A falta de uma mãe que procure entender ela não tem diálogo. A mãe mora com um padrasto que o cara mal dá bom dia para ela, não fala com ela também. Chega e sai, não dá bola. Ela não tem com quem conversar. A experiência homossexual que ela teve, não que ela goste daquela garota. Ela disse: doutor, era uma pessoa que eu conversava, uma pessoa com quem eu me abria. E eu fiquei com ela 2 vezes só. Mas dizer para você que eu gostei daquilo, eu não gostei não. Mas eu me sinto um cão morto dentro de casa. Eu não tenho troca com ninguém, ninguém me ouve. Tudo que eu falo eu sou repreendida, tudo que eu falo eu sou boba, eu sou idiota. Então, olha que coisa. Então é por aí que o inimigo entra na vida dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. E esses filmes, eles vão estimular e vão dar abertura para essas experimentações. Veja, é uma coisa super interessante, 2 jovens apaixonados, mas ali existe uma coisa que transcende, porque um é um vampiro. Então como é que fica essa coisa de apaixonar pelo vampiro, né? Hoje nós temos aí a nova era propalando os espíritos. Você tem que ver, tem que acreditar para você ver, pessoas vendo doentes, e vendo um monte de coisa, vendo espíritos, né? E esses filmes vão caminhando por aí. Isso tudo é um chamariz para a cabeça dos nossos jovens. Então nós precisamos de ter a palavra de Deus, o ensino da palavra de forma equilibrada, e precisamos dar amor, irmãos. Amor. Nossos filhos, não pense você, às vezes você está trabalhando demais para dar para o seu filho aquilo que você não teve. Nós que fomos criados com pouquinho, eu fui criada com pais muito pobres, então que praticamente não tinha nem um sapato para calçar direito. Então a gente, quando Deus nos prospera, a gente acha que tem que dar tudo para o filho que a gente não teve. Não, você pode dar, mas a primeira e grande necessidade do seu filho é atenção, é amor, é diálogo, é olho no olho. Os nossos filhos precisam disso. Não se engane, você às vezes trabalha demais, dá o celular da última marca, dá o melhor tênis e não tem diálogo com o seu filho. E o filho, ele precisa disso. Ele precisa de que nós conversemos com ele, que dialoguemos. O próximo slide, Joana.
Então já falei um pouquinho, né? Eunice, a mãe de Timóteo, nos deixou um belo exemplo de alguém que ensinou o filho a ser um discípulo autêntico. Paulo, quando instrui, afirma que ele deveria permanecer naquilo que havia aprendido, sabendo de quem aprendeste. E aí o próximo slide eu coloquei também algumas perguntas. Perguntas são boas para vocês pensarem. É bem uma coisa de psicólogo, né? Mas seu filho sabe quem você é como cristão? As bases do Evangelho, passar a palavra de Deus para o filho, não implica em você ser uma teórica. E tudo isso que eu falo para vocês, tudo isso que eu falo nas igrejas onde eu vou, eu não paro para os meus filhos e fico pregando para eles, não. Isso que eu passo para a igreja, eu tenho que em casa viver. Aquilo que eu prego para os meus filhos, eu não posso pregar. Eu não sou uma pregadora, eu nunca fui uma pregadora para os meus filhos. Eu fui uma mãe que ensinou, ajudou eles a decorar, levou eles para a igreja e também viveu a palavra com eles dentro de casa. É isso que faz frutificar, não é? Então o seu filho sabe quem você é como cristão. Na mesa da sua casa, a roda, quando senta a roda da mesa, quais são os assuntos que se ouve, que se fala ali naquela mesa, da igreja, das coisas do reino, se fala mal de um irmão, ou da fraqueza de um irmão da igreja, tudo isso você está formando os valores cristãos deturpado na mentezinha do seu filho. Então isso era uma coisa, irmãos, que eu e meu esposo, hoje eles já sabem, hoje eles são adultos, eles sabem os erros que às vezes acontecem na igreja, alguma coisa, mas na época que eles eram pequenos, a gente não trazia para a mesa esses determinados assuntos, para que eles não criassem uma rejeição, nem da igreja, nem de liderança, nem de pastor, nada. Porque quando nós temos os valores cristãos, ensinamos a palavra de Deus, dizemos que Deus é amor, como é que podemos passar para filhos pequenos, crianças que ainda estão introjetando dentro de si o conceito de Deus? O conceito de Deus para uma criança é uma coisa muito abstrata ainda. Ela vai ver Deus através da atitude de um pai e de uma mãe. Se essa atitude é coerente, é quando a criança começa a introjetar Deus. Porque nós oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, peça ao papai do céu. Não são essas expressões que você usa para uma criança pequena? Então, a criança, ela vai aprendendo por associação. Então, quando você fala, vamos pedir ao papai do céu, ou alguém que morreu está no céu com o papai, está no céu com Deus, a criança vai entendendo Deus a partir da figura sua, da figura do pai. Isso é tão importante nós entendermos isso, porque aí você vai se policiar para você não passar para o seu filho coisas que são contrárias à palavra de Deus, né? Como pais cristãos, a Bíblia é o livro por excelência na sua casa. Quer ver como que nós falhamos muitas vezes como cristãos? Estou sentindo muita sede aqui, é porque o clima é seco, né? O Rio de Janeiro é úmido. Como pais cristãos, irmãos, nós falhamos às vezes numa coisa tão simples, pastor. Ler, passar a palavra de Deus para os nossos filhos, ensinar, fazer o culto doméstico com eles, mandar eles ler. Na minha casa nós fazíamos o culto e eles, hoje eu vou pregar. É tão interessante essa pregação da criança. Você já deu a oportunidade do seu filho pregar na sua casa? Conte para ele a história de Davi. Conte para ele. Eu estou falando para pais de crianças menores. Daqui a pouco a gente chega nos adolescentes, tá, irmãos? Conte para ele a história de Davi. Conte para ele a história da Arca de Noé. Conte para ele a história de Moisés, que o mar se abriu. Coloque o seu filho para orar. Ensine para ele a orar. Conte com ele nas orações de um problema que tem dentro de casa. É assim que você vai formando a personalidade cristã do seu filho. Então, nós temos o celular, nós temos a internet, nós temos a televisão. E que lugar está a Bíblia na sua casa? Como pais cristãos, esse livro tem que estar em primazia na sua vida e na vida dos seus filhos. Se os meus filhos sabem que eu lido com a palavra de Deus, eles não podem me ver sessão da tarde, vendo novela, assistindo filme final de semana inteiro. Não. Eles sempre vão me ver manuseando a Bíblia. Porque isso é um exemplo para eles. Sempre foi de pequeno e grande também, né? Então, queridos, muitas vezes nós estamos falhando no ensino sistemático. Ensinar, repetir, ó.
Provérbios 19:6. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª que a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa. Nunca esqueço, decorei com meus filhos esse versículo, né? Temos que passar para eles. Era isso que o povo judeu fazia. Era isso que Deus recomendou ao povo judeu. E vocês conhecem a nação de Israel. É um povo que aonde eles vão, em qualquer nação que eles estiverem, a palavra de Deus é passada e é ensinada aos filhos. Então, queridos, eu sei que é uma luta para ensinar a palavra para os filhos. Eu sei que não é fácil concorrer com a mídia, com a TV e com a internet. Não é. Mas quando você propõe isso no seu coração, o Espírito Santo vai te ajudar a criar na sua casa um altar onde você possa ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. E eu já falei sobre isso. O primeiro conceito que uma criança capta de Deus é a imagem do pai dela. Seu exemplo mostra isso. Se tem que educar, eduque com amor. Se tem que corrigir, corrija com amor. E não deixe também de corrigir, porque Deus, Ele ama, mas Ele corrige. E é o que os pais da atualidade estão perdendo. Estão perdendo. Semana passada eu ouvi no meu consultório uma coisa que eu fiquei estarrecida. Uma pessoa que eu atendo é uma professora, ela está num processo difícil, ela disse assim: Márcia, eu tenho que atender, olha o tipo de mãe que eu atendo no meu colégio. Por ser um colégio particular, elas acham que, por pagar uma mensalidade cara, nós professores, nós educadores, somos obrigados a tudo. O menino dorme a hora que quer, 2 da manhã, 3 da manhã, ele fica com o celular, com a internet, até a hora que quer. Criança de 4 anos. 4 anos, olha só. Não tem limite, não tem hora para dormir. Aí se ele dorme 2 da manhã, ele vai acordar 10 da manhã. Quando ele acorda 10 da manhã, ele come o que quer. Ela é uma advogada estressada, que trabalha muito no Fórum do Rio de Janeiro, e deixa na mão da babá. Come o que quer, e aí ela leva para a escola. O menino já chega na escola dormindo. Quando chega dormindo, ele não quer saber de ordem da professora, ele não quer saber de nada. E ele enfrenta a professora com 4 anos e diz assim: eu não vou fazer. Aí ela disse que outro dia botou umas tampinhas em cima da mesa para eles fazerem lá uma atividade. Ele passou a mão nas tampinhas assim, jogou tudo no chão. Isso é o retrato da criança que não tem limites. Ele jogou tudo no chão e disse assim: eu não vou fazer. Ela disse: ah, você vai fazer sim. E foi com a mãozinha dele, pegou de uma por uma e botou em cima da mesa. Ela disse que levou uns 10 minutos, perdeu uns 10 minutos. Botou a turma fazendo a atividade, foi pegando de uma por uma e botou. Quando terminou, ele olhou para ela e fez assim: ah, eu te odeio. Ela disse: não tem problema, mas você tem que fazer atividade. Não pode dar castigo. Professora hoje virou vítima, virou refém dos alunos. Por quê? Porque não se tem limite, os pais estão perdendo o controle. Então ela disse que deixou ele lá no canto da sala, foi fazer atividade com os outros alunos da mesma faixa etária dele. Aí ele se viu desprezado e veio e falou: ô tia, você me desculpa? Aí ela: desculpa, quer fazer? Quero. Aí veio fazer. Então é esse tipo de criança que as mães, as professoras estão pegando na escola, porque os pais não dão limite. Os pais não podem. A criança, por melhor que ela seja quando nasce, por mais linda que seja a família que ela nasceu, se ela não tiver limite, ela vai se tornar um delinquente, porque a raiz do pecado está dentro de nós, né? Então, quem você é diante de Deus implica qual é a sua relação com Ele. O próximo slide. Quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas. Que experiência quando o povo de Israel passou pelo Jordão, Deus mandou que eles pegassem 12 pedras do meio do Jordão. E aí perguntaram: mas por que essas pedras? Deus disse assim: quando lá no futuro seus filhos perguntarem, vocês vão rever e vão recontar para ele a história. Como foi que as águas do Jordão foram cortadas, o que aconteceu, qual o milagre que aconteceu. O que os nossos filhos têm de milagre? O que os nossos filhos têm visto através da fé cristã? Quais são os exemplos? O que tem acontecido dentro da nossa casa, na nossa caminhada com Deus? Quais são os exemplos que nós temos para deixar para os nossos filhos? O que aconteceu dentro da sua casa que os seus filhos viram Deus agir? Isso pode ser levado para gerações futuras como testemunho.
Então, seu filho te ver como Deus implica como está a sua relação com Deus. Queridos, e o nosso lar é um lugar de milagres. É um lugar onde nós temos que pedir as coisas para o Senhor, orar com os nossos filhos, incitar eles à fé. O mundo hoje conspira contra a fé. Nós vivemos na era da velocidade, olha, rapidinho, não é? A gente fala aqui, no fim do mundo, num segundo. Isso conspira contra a fé. E o que está acontecendo dentro da nossa casa que pode ser um marco para a futura geração, para os nossos filhos, os nossos netos que virão após a gente, não é? Então, o povo judeu, eles tinham marcos. Os milagres que aconteciam, Deus sabia que aquela geração ia passar, a geração que estava atravessando o Jordão. Mas leve 12 pedras aqui do meio do Jordão, porque lá na frente coloque diante do testemunho. Quando seus filhos perguntarem, vocês vão recontar a história. Até porque a história naquela época ainda não tinha-se os livros como tem hoje, ela era muito oral, né? Era passada de forma oral. Então nós precisamos passar, precisamos ter experiências para contar aos nossos filhos. O próximo. O valor da Bíblia para nossos filhos. A palavra de Deuteronômio 6, 6 e 7 fala que nós temos que ensinar, inculcar a palavra no coração dos nossos filhos. Inculcar significa repetir, ensinar com empenho, até imprimir no espírito. O que o filme faz, o que a novela faz, o que uma saga dessa aí faz, é imprimir no espírito do adolescente e do jovem os conceitos errados, contrários à palavra de Deus. E aqui a palavra inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra é você ensinar, é você repetir, é você contar, até que aquilo fica impresso no espírito dele. Eles não vão se desviar. Se você viver a palavra de forma coerente, repetir e ensinar, e for condizente com aquilo que você ensina, pode ter certeza. Seu filho pode até se desviar, mas ele vai ter o espírito marcado com a palavra de Deus. Meu esposo foi desviado da igreja há alguns anos e ele conta bem esse testemunho. Ele foi criado num lar cristão, um lar onde os pais ensinavam a palavra de Deus. E ele disse que às vezes chegava bêbado. Era a pior coisa para ele, era chegar à meia-noite, 1h da manhã, bêbado, e encontrar a mãe dele, às vezes ajoelhada e orando por ele. Ele disse que aquilo doía como uma faca no coração dele. Resultado, ele não conseguiu ficar no mundo. Ele disse que lembrava e deitava na cama, ficava na farra, bebia. Aí quando deitava no travesseiro, vinha na mente a oração da mãe, o exemplo do pai, a palavra de Deus que ele sabia, o grupo que ele cantava na igreja, os jovens que ele participava, tudo voltava, não é? Então voltou rapidinho. O mundo não coube ele, né? Porque estava impresso no espírito a palavra do Senhor, né? Foi ensinado para ele desde pequenininho. Ele cresceu ali aprendendo a palavra de Deus, né? Então isso é muito importante. A palavra inculcar, ela tem mais ou menos assim um sentido assim bem popular. É como se fosse possível a gente abrir a nossa cabeça, abrir o cérebro da criança e colocar ali dentro a palavra. Quando você repete uma coisa, repete, ensina, vai ficar impresso. Ele não vai esquecer. E nós precisamos ter esse empenho, precisamos ensinar os nossos filhos. Não basta você trazer ele para a igreja. A igreja é um lugar de comunhão. Ele já tem que aprender em casa. Aqui é só a extensão daquilo que ele já aprende e vive e vê o exemplo seu lá na sua casa. Nós temos que aprender, ensinar em todo o tempo. O texto de Deuteronômio 6, 6 e 7 fala que é assentado em casa, andando de um lugar para o outro, ao deitar e ao levantar. Ou seja, todo momento nós temos a oportunidade de ensinar. E a disciplina, ela é uma coisa difícil por isso. Às vezes você tem que ensinar na hora que você está saindo de casa, né? Às vezes você tem que corrigir na hora que está o culto aqui na igreja. Você tem que sair com ele lá fora, dar uma correção, dizer: meu filho não pode fazer isso. É assim, é difícil. Por isso que muitos pais desistem. Muitos pais desistem. Eu, quando tinha meus filhos pequenos, eu via muito. Às vezes se juntava com outros filhos. Sabe aquela mãe assim que larga os filhos porque está todo um monte de criança junto? Vocês conhecem isso. Às vezes quando vai em festa, ou quando alguém vem te visitar, ou quando você vai visitar alguém, tem aquela mãe que larga. Você vê que ela deixa o filho fazer o que quer. Ela não quer ter responsabilidade com ele naquela hora, né?
Eu sempre ficava muito atenta aos meus filhos. Na casa dos outros não vai pular no sofá, não vai fazer isso. Mas isso já tinha dentro de casa. Porque se você não ensina o seu filho dentro de casa, você deixa ele rabiscar as paredes todas, cortar o sofá, não adianta você avisar para ele que na casa do vizinho ou na casa do amigo não pode fazer aquilo. Está nele. É um comportamento que ele já distraiu, entendeu? Então dentro de casa, não tem esse negócio, nasceu um bebê, começou o bebê a andar, tira tudo, deixa espaço. Uma vez eu vi uma casa assim, não, o sofá está todo riscado, pastora, porque quando ele crescer aí eu vou trocar o sofá. Ah é? Ele vai riscar o outro, ele vai cortar o outro, porque tem que ensinar. Tem limite, a vida é feita de limite. Todos nós precisamos de limites para ter um psicológico coerente. A criança que cresce sem limite, ela acha que o mundo todo gira em torno dela. E aí quando você vê as pessoas aí fora fazendo atrocidade, pode olhar o histórico. Essa pessoa não tem limite, né? Não sei se vocês lembram, algum tempo atrás, alguns filhos de papai no Rio de Janeiro começou a bateu em prostituta na rua, que era prostituta, ia para as festas, batia em pessoa, achava filho de juízes, filho de gente, né, da sociedade, gente da lei. Mas por quê? Eram pais ausentes que nem sabiam o que é que os filhos faziam. Era filho que faltou olhar para ele, faltou ensinar, faltou dar limite. Essas duas coisas precisam caminhar juntas: amor e disciplina. Só amor você estraga, só disciplina você endurece e você cria um brutamonte dentro de casa. Então a criança, para crescer equilibrada, precisa das duas coisas. Quem ama disciplina, quem disciplina ama. Então isso é o que faz com que uma criança cresça de forma equilibrada, né? Então nós temos todo o tempo. A imagem do pai terreno reflete a imagem de Deus. Deus nos ama de forma incondicional. E esse tipo de amor tem duas qualidades. É dado sem levar em conta o valor objetivo de quem o recebe, e é dado sem estar vinculado a nenhuma restrição ou condição. O amor, você é pai, você ama. Você ama porque você é pai. Quem aqui não ama o seu filho? É terrível, irmãos, quando a gente encontra um filho que não se sente amado pelo pai. E eu tenho encontrado muitos no meu consultório. É muito triste, irmãos, é muito triste. Você ouvir, eu estou tratando uma agora que a mãe dela foi dizer que amava e foi pedir perdão para ela depois dela velha, casada e já com filhos grandes. Aquela mãe rejeitou ela quando nasceu, bateu nela a vida toda, e ela e disse para ela a vida toda que ela não daria nada, ela não seria ninguém. Ela cresceu a vida toda tentando provar para a mãe dela que ela era boa e que ela podia. E hoje tudo que ela faz, o meu trabalho com ela tem sido ajudar ela a dizer não para as pessoas. Porque como ela precisava do amor da mãe, se sentia aprovada pela mãe, ela cada vez mais tentava fazer coisa para agradar a mãe. Passou a vida toda assim. Só que Jesus salvou a mãe dela alguns anos atrás. Tem 17 anos que Jesus salvou a mãe dela. E ela viveu 17 anos sabendo que era o amor dessa mãe. A mãe pediu perdão a ela, pediu perdão por tudo que fez. Jesus restaurou o coração dela, mas esse ano, em janeiro, a mãe morreu do infarto. Então ela está muito triste, porque ela só pôde desfrutar do amor da mãe durante 17 anos. Ela passou 30 e poucos anos, 20 e poucos anos da vida dela, lutando e pedindo o amor daquela mãe. Agora, pela capacidade psicológica dela, ela não se tornou, não foi para as drogas, sabe? Não foi fazer coisa errada, pelo contrário. Ela foi estudar, ela foi buscar o ensino para aprender. Então é muito difícil quando você vê um filho que pede o amor do pai. Nós somos pai, por isso nós amamos, né? Assim Deus nos ama, porque Ele é pai. Então o amor para um filho é um amor incondicional. Nós amamos porque é uma herança que Deus nos deu. Mas esse amor, ele tem que ser demonstrado através de atitude, através de afeto, né? Eu coloquei aí um gráfico que fala essas características aqui do amor verdadeiro. O amor, ensino e disciplina, né? Coerência, sabedoria, exemplo, contato visual. Por exemplo, uma criança pequena, você quando vai conversar com uma criança, você já viu às vezes a criança fala assim: pai, quero falar com você.
Estou ouvindo, meu filho, pode falar. A criança diz assim: pai, olha para mim. Por que isso? Contato visual. A criança entende amor através do contato visual. Me lembrei de uma experiência que um pastor americano escreveu num livro. Ele disse que um dia ele estava saindo apressado, tinha que viajar uns 40 quilômetros para dar um estudo. E na hora que ele estava saindo, o filho dele falou assim, um filho pequeno, de 6, 7 anos: pai, conserta o pneu da minha bicicleta. Aí ele disse assim: meu filho, eu não posso, eu tenho que sair agora para pregar na igreja. Aí ele pegou o carro e saiu. Quando ele andou 1 quilômetro, o Espírito Santo falou para ele assim: volta e conserta o pneu da bicicleta do seu filho. Você como pai faria isso? Nós faríamos isso, pastor? Difícil, né? Nossa, a obra é urgente, a obra de Deus é urgente, nós não podemos deixar, né? Pastor, não pode deixar. Ele voltou, consertou o pneu da bicicleta, chegou lá um pouco atrasado para o culto, mas chegou para a palavra que ele ia dar. Pronto, ele obedeceu o que o Espírito Santo falou com ele. O Espírito Santo falou audivelmente no ouvido dele: volta e conserta o pneu da bicicleta. Aí diz ele que passou um mês mais ou menos, ele estava andando num parque de mão dada com o filho. Aí falou para o filho assim: meu filho, você me ama? Aí ele falou assim: amo, pai. Por que você me ama, pai, meu filho? Porque você consertou o pneu da minha bicicleta. Criança entende amor através da prática, entendeu? Então quando você vai conversar com a criança, você tem que olhar nos olhos dela. Quando a criança quer conversar com você, pare e olhe nos olhos dela. Irmãos, isso é exercício. Eu não casei sabendo de nada disso. Isso eu tive que praticar e foi difícil, pastor, porque eu tive uma criação completamente diferente de tudo isso. Fui criada com um pai grosso, um pai que só sabia dar ordem, cuspia no chão, dizia assim: vai lá pegar isso para mim, esteja onde estiver. Tinha que chegar antes do cuspe secar aqui, no sol escaldante de Goiás, que é igual o sol daqui, entendeu? Pai ignorante, eu fui criada com um pai assim. Então, para mim criar os meus filhos diferentes, com abraço, com beijo, com repreensão, foi um exercício. Até para beijar meu esposo e abraçar ele, para mim não é automático, porque eu não tive beijo nem abraço de pai. Não é automático, é um exercício mental que eu faço, mas é possível, entendeu? Então a criança, ela aprende, olha, todo esse gráfico está aqui, atenção concentrada, ouvir ativamente fala disso, sabe? É aqui, ó, olho no olho. Sim, meu filho, fala. Às vezes você está falando, com o filho olhando para a televisão. Já viu a criança pegar você e falar assim: olha aqui, pai, quero falar com você. É assim que a criança quer atenção. Isso é ouvir ativamente. E hoje tudo nos distrai disso, irmão. Isso é coisa, irmãos, que não precisa você saber muita coisa para fazer, não. E outra coisa, você não vai aprender isso em faculdade nenhuma. Ninguém vai te ensinar isso, você só vai aprender isso que a palavra de Deus nos ensina, entendeu? Ouvir ativamente, contato físico. Criança precisa de toques. Já experimentou passar a mão na pele de um bebê novinho assim, para ver como ele se arrepia todo? Ele já entende, pequenininho. Tem uma experiência muito drástica de livros, lá de 1600 e pouco, século XVI por aí, que uns médicos russos resolveram fazer uma experiência com 50 bebês. Resolveram deixar eles, na época da guerra, aquela coisa toda, deixar eles numa maternidade, num local em que eles só fossem alimentados e trocassem as fraldas e cobrissem. Não tinha nenhum contato físico além disso, nenhum som de voz, nenhum contato, nada. Só alimentação e o mínimo possível de contato com as mãos e com voz e com toque. Sabe o que aconteceu, irmãos? Isso está nos livros. Morreram os 50 bebês. Morreram. Sabe por quê? Deus nos fez assim, um ser social. Nós somos pessoas que precisamos de toque, de afeto, de olho no olho, não é? Nós precisamos comer pizza junto, né, Rosane? Nós precisamos disso. O ser humano precisa, o seu filho precisa. Criança, pai às vezes é meio bobo com criança pequena. Você faz cavalinho, faz palhacinho, né? Eu digo que nós, mães de crianças pequenas, a gente fica abobalhada, porque a criança precisa desse contato conosco.
Ela precisa da repreensão, mas ela precisa disso. Toque físico, né? Alegria, flexibilidade. Não podemos ser rígidos com os adolescentes, pai de adolescentes. Se você for rígido demais, você vai quebrar esse relacionamento. O adolescente, ele precisa de um pouco de flexibilidade. É claro que tem coisas que é inegociável. Respeito, não é? Gritar com o pai, gritar com a mãe. Na minha casa, o meu esposo deu uma surra na minha filha com 11 anos. Eu não aconselho ninguém bater em filho nessa idade, tá? Mas a minha filha estava passando dos limites. E o meu esposo disse para ela, olha só, eu vou te dar 2 cintadas, não sei quantas que ele deu, porque você está desrespeitando a sua mãe, você está gritando com a sua mãe. Você olha bem como eu cuido de você, como a sua mãe cuida de você. Você tem tudo que precisa nessa casa. A gente dá atenção para você. Você tem a melhor escola, você tem as melhores roupas. Eu não sei o que está acontecendo. Então, por causa disso, eu vou te dar umas sentadas para você aprender a respeitar a sua mãe. E deu, irmãos. Eu saí até de perto. Saí até de perto. A Milena mudou comigo a partir daquela data. Já não é a fase mais de bater. E hoje eu já sei que nós já estamos em outro patamar. Isso foi lá em 1900 e pouco, 96 por aí, 98 por aí, né? Agora já está numa outra fase. Porque você não pode mais nem dar uma palmada, que o conselho tutelar pode te denunciar, o vizinho pode te denunciar, e por aí vai. Como é que vamos ficar como igreja do Senhor? Eu vou ficar com a palavra de Deus. Eu não posso rasgar provérbios da minha Bíblia. Não retires a disciplina do menino, porque fustigando com a vara, nem por isso morrerá. Eu acho que eu coloquei aqui o que é fustigar com a vara. Deixa eu ver aqui. Fustigar significa repreensão. Não coloquei, não é nesse estudo. Mas fustigar com a vara significa uma repreensão branda. Sabe por quê? A vara é o último recurso para a educação e para a disciplina. Primeiro tem o diálogo. Fala, meu filho, não coloca a mão aí. Não suba aí, porque senão vai cair. Não pode fazer isso. Tem pai também que não explica o porquê. As crianças de hoje são crianças que já nascem quase falando, são mais inteligentes. Então explique as coisas. Por que eu estou te castigando? Porque você fez isso. E a idade de 4, 5, 6 até 9 anos é a idade dos porquês. Meu Deus do céu. Você pergunta, responde um porquê e ele pergunta em cima do porquê. Mas por quê, mãe? Entendeu? Isso vai te cansando, né? Sabe disso, né? Então, a criança precisa de argumento, precisa de resposta. Responda para ela e diga para ela se você não sabe. Começa muito nessa fase. Hoje já tem orientação sexual na escola, mas começam a perguntar as fases. Como é que ele nasceu, né? Uma vez uma irmã veio para mim apavorada. Márcia, minha filha perguntou como é que eu saí da barriga dela. Aí a outra mãe que estava perto falou assim, essa é fácil, a minha perguntou como é que ela entrou. E aí, você tem que responder conforme a criança é capaz. Aí você não vai falar para a criança ainda de 4 aninhos, de 3 aninhos, de pênis na vagina. Não vai falar disso ainda. Mas fala que existe uma sementinha, que você namorou o papai e a mamãe, e que do amor do papai e da mamãe nasceu. Quando você crescer mais, vou te explicar melhor a história. Entendeu? Não vai dizer para a criança de hoje que foi a cegonha que trouxe, que ela vai dizer, oi, mãe. É claro que eu estava aí na sua barriga, né, mãe? Como é que a cegonha me trouxe? Então, criança é muito esperto. E toda coisa que o pai e a mãe se omite de falar para a criança, ela acha que tem alguma coisa errada ali. Por exemplo, eu, talvez o pastor Antônio, eu, meu esposo, nós fomos criados numa época em que não se tocava na sexualidade dentro de casa. Menino, para com isso. Se viu um garotinho com pênis ereto, né? Para com isso é feio. Aí a criança começa a ter já problemas psicológicos. Como é feio? É natural. A criança de 5 anos fica com pênis ereto. Ela tem sensações. A sexualidade começa muito cedo. Não essa sexualidade ligada ao psicológico, ao emocional. Não. Mas a criança, o sexual dela começa desde cedo. Quando você vê ele pegando, ele tocando, ele sente sensações. Aquela coisa de criancinha brincar de médico, é claro que você não vai ficar deixando sua filha brincar de médico com um garoto. Explica para ela.
calcinha não é para ser tirada, não é para ser tocada aí, só na hora do banho, entendeu? Se ela perguntar para que serve o pênis, tudo, você vai explicar que é para a época certa, para o momento certo, porque hoje as perguntas são cada vez mais cabeludas. E você não deve omitir de explicar para o seu filho. Tem que explicar conforme ele possa entender com a linguagem da idade dele, né? Então, é tão importante nós entendermos isso, que com o adolescente você precisa negociar, ter flexibilidade. Tem coisa que dá para negociar, tem coisa que não dá. E com o adolescente, eu aconselho o seguinte: não cumpriu uma responsabilidade, tire dele um privilégio. Não é época mais de bater, não é época mais de, é época do castigo ainda. Eu tinha um pastor muito rígido quando eu era jovem no estado de Goiás, Getúlio Ferrão, o nome dele. Ele já faleceu. Ele dizia assim: enquanto comer do meu feijão está sujeito ao meu cinturão. Era o lema dele com os filhos. Muito rígido, tadinho do meu pastor. Ele até morreu e não viu o que os filhos dele fez. Ele tinha 8 filhos. A filha dele era tão terrível que pulava o muro do quartel lá da cidade para namorar os rapazes do quartel. Então a rigidez não adiantava. Ele queria punir com a rigidez, não adiantava. Porque todos os filhos dele se desviaram da igreja. Ele era rígido demais com os filhos, mas demais. E a rigidez extrema não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Então precisa haver flexibilidade com os adolescentes. Exemplo, mamães organizadas, que não aguenta ver uma peça fora do armário. Eu sou assim, eu e pastor Ed, nós somos muito organizados, gostamos de tudo no lugar, tudo dobradinho, tudo certinho, tudo dentro das pastas. Hoje ele estava arrumando o negócio da passagem, botando dentro da minha bolsa lá no avião. Aí ele falou assim: tem hora que eu fico nervoso comigo mesmo. Eu falei: eu sei, você é organizado demais. Tem hora que tem que relaxar um pouco. O adolescente, ele precisa se sentir em casa. A casa tem que ser o ambiente dele. Se ele chega e você: não pisa aí, arruma essa gaveta. Uma vez eu deixei a minha filha sem viajar para Goiás, que ela ama, ela está morando lá, casou e está morando lá, que ela ama o campo. Eu deixei ela sem ir para Goiás, porque eu já tinha cansado de pedir para ela para arrumar o armário. Eu tinha quem arrumava, irmãos, mas mãe precisa passar para a filha que ela precisa aprender. Hoje ela é uma dona de casa e está me saindo assim, olha, beleza a casa dela, uma graça a casa dela, né? Porque aprendeu. Mesmo que você vá pagar alguém para trabalhar, você tem que aprender. Ensina a sua filha a fazer comida, arrumar a casa, lavar roupa. Hoje as meninas crescem estudando e acham que não precisa mais aprender nada. Entendeu? Não é assim. Temos que ensinar nossos filhos. Isso é bíblico. Isso é bíblico. É bíblico. Está lá em Tito. Que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem boas mães, boas donas de casa, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Boas donas de casa, isso é bíblico? É bíblico. Pastor, está tão ultrapassado. Eu sou executiva, eu vou estudar. Sim, mas como diz a minha cunhada, a gente estuda e acaba com a vassourinha na mão, né, pastor? Não tem jeito. Você é dona de casa, você faz comida. Eu sou psicóloga, mas eu tenho meu papel de psicóloga, papel de esposa, papel de mãe, papel de dona de casa. E aliás, na minha casa, se eu não for ao mercado, ninguém come, porque só eu que faço. Não tem quem faça para mim. Entendeu? Então nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Então, se você que gosta da casa muito organizada, mas não tire do adolescente o privilégio dele estar dentro de casa. O adolescente, ele tem uma mente múltipla. Ele ouve música, ele às vezes estuda e mexe no computador e faz mais alguma coisa junto. Eu fico maluca de ver os nossos adolescentes da atualidade. Como é que eles conseguem mexer com a mídia tudo de uma vez? Uma vez eu falei: minha filha, me ensina esse negócio aqui no computador. Ela pegou o mouse, assim, tic. Eu falei: pode parar, sai pra lá. Não aprendi nada. Poxa, não é assim que eu aprendo. Me dá o mouse e vai dizendo pra mim: mãe, clica aqui. Sim, clica ali. Aprendi. Agora eu aprendi. Me chamando de burra, né? Os adolescentes hoje, a mente deles já é muito assim, é dessa geração. Então eles têm atividades múltiplas, muito ao mesmo tempo. E o espaço deles normalmente é meio que aquela bagunça santa, né? E você tem que tentar ajudar ele a organizar, mas deixar ele se sentir em casa.
Eu já ouvi de adolescente assim: pastora, eu não aguento ficar dentro da minha casa, porque da hora que eu ponho o pé na porta até a hora que eu vou dormir, é minha mãe me cobrando, falando que eu não faço direito, falando que eu sou estabanado. O adolescente é estabanado, a maioria deles é estabanado, entendeu? A minha filha na adolescência, ela pintava uma unha de azul, uma de laranja, uma de amarelo, uma de roxa, cada uma de uma cor. Ela fazia mecha azul no cabelo. Eu olhava para aquilo assim e falei: Jesus de misericórdia, o que é isso, meu Deus do céu? Passou. Hoje ela é uma moça arrumada, linda, passou a fase da extravagância, sabe? Eles estão buscando a identidade. É claro que você não vai deixar de dar limite, você não vai deixar virar bagunça, mas deixa ele se sentir em casa. Todo adolescente tem uma coisa que ele gosta muito, tem um lugar que ele gosta muito dentro de casa. Faça com que o seu filho se sinta em casa. O armário da minha filha, não tirando esse castigo, quando eu não aguentava, até agora mesmo, que ela tem coisa demais, eu olhava assim e falava: Jesus, ai Senhor. Ela olhou outro dia e começou a rir. Mãe, você está agoniada? Tá, mãe? Olha a minha gaveta, mãe. Falei: ainda bem que você está casando, você vai levar essa gaveta, eu não vou olhar mais para ela. Agora ela está com espaço pequeno, arrumou tudo direitinho para caber nas gavetas, viu? A gente se preocupa muito, mãe, entendeu? Tem uma fase que passa, você tem que ensinar, mas tem coisa que não seja aquela mãe rabugenta, não seja aquela mãe chata, porque senão seu adolescente vai embora. Outra coisa para o adolescente: não fique alisando o teu filho que já está com aquela voz, oi, aquela voz que não está definida ainda. Ele está mudando. Não fica alisando o teu adolescente, não. É horrível para o adolescente você chegar, às vezes, na porta do colégio ou com a turma da igreja: oi, querida, mamãe, tudo bem? Mamãe fez sua comidinha. Ai, meu Deus do céu, que vergonha da minha mãe. Que vergonha. O adolescente, ele tem vergonha do pai e da mãe. Na cabeça do adolescente, o psicológico dele, sabe mais ou menos como é que funciona? É assim. É claro que isso só está nos livros, mas se ele pudesse largar você e a mãe e ir embora para um lugar onde ele ficasse com a turma que se identifica com ele, era isso que ele faria. Mas ele não vai, sabe por quê? Ele sabe que precisa de você. Ele, apesar de querer demonstrar que tem muita segurança, ele é inseguro longe de você e da mãe. Você está entendendo? Então a fase da adolescência é meio que uma fase de um adoecimento. Tem alguns autores que falam que é meio que um adoecimento, mas que passa. Ele, por exemplo, ele tem muita vontade de conversar, mas ele não tem confiança de conversar com você. Aí você vai dizer assim: pastor, eu criei esse menino com tanto amor e agora ele não conversa comigo. É assim, ele prefere falar com o grupo dele do que falar comigo, que sou mãe, e com ele, que é pai. É porque é da fase, vai passar. Essa fase passa. Uns entram mais cedo e terminam mais tarde, outros entram mais tarde e terminam mais tarde ainda. Mas a fase compreendida da adolescência é dos 12 aos 18, na teoria. Uns prolongam mais, outros demoram mais a entrar nessa fase. Mas nos 11 anos, você já vai começar a ver uma rebeldia, você já vai começar a ver aquela coisa assim, muda muito o cuidado com o corpo. É quando eles começam a ter uma sudorese mais forte, por causa da questão hormonal que vai crescendo, e eles não querem tomar banho. Uma vez o meu filho de 11 anos, eu falei assim: Jonatas, pelo amor de Deus, vai tomar banho que eu não aguento mais falar pra você. Já são 11 horas, você chegou suado da escola, tá em cima dessa cama. Ele, com aquela paciência, olhou pra mim e falou assim: mãe, eu tomei banho ontem, precisa tomar hoje? Pensa, irmãos, naquele calor do Rio de Janeiro. A cabeça deles, às vezes é o cuidado, às vezes deixa o cabelo meio desgrenhado, as meninas, ou então começa a se arrumar demais, dá meio que uma mexida geral no psicológico. A fase da adolescência é uma fase complicada, então você tem que ter tato. Uma coisa muito importante: o adolescente tem hora que ele vai estar assim, com o humor lá nas alturas, vai querer conquistar a lua, alegre, feliz, chega pulando, saltitando. No momento seguinte, às vezes nem passou de um dia para o outro, ele está num canto, ele não quer nem ouvir falar sua voz, não quer falar com ninguém, não quer atender o telefone.
baixou o humor. Isso é questão hormonal, sobe e desce, oscila, sobe e desce. Então deixa, não quer falar? Deixa. E outra coisa, se você quer dialogar com o seu adolescente, não fique com aquela postura formal que nós pais temos, né? É tão interessante ver meus filhos com o pastor Edson. O pastor Edson é um homem formal, né? Ele tem o palavreado dele no Facebook, eles ficam criticando o jeito que ele fala, né? Eles falam tudo com gíria, aquelas palavras cortadas, né? Aqui com cair, né? Aí ficam olhando o pai escrevendo todo formal, né? Mãe, meu pai é demais, né? Meu pai é demais. Então, eles são assim, eles são muito light, os adolescentes. Então, se você quer conversar com ele, quer falar com ele, não faz daquilo um evento. Meu filho, vou marcar amanhã de tarde ou sábado à tarde que eu preciso falar com você. Ih, já bloqueou todo o relacionamento, já bloqueou. Não faça isso. Aproveite as oportunidades. É na informalidade. Saiu para comer, sentou na mesa, pintou alguma coisa dentro de casa para falar, falou de um colega, opa, aí você se desperta. E aí, meu filho, como é que foi? É, o colega lá, e aí, como é que tá na escola? E vai puxando, sabe? Vai comendo pelas beiradas. É assim que você tem que travar um diálogo com o adolescente. Porque eles já rejeitam, entendeu? Então, todas essas atitudes ajudam muito no seu relacionamento, deixa o clima em casa mais light, não fica aquela coisa maçante, pesada, sabe? Agora, não podemos soltar. Eles querem que a gente solte, mas não podemos soltar. É um ledo engano. Eles acham que já são donos de si, eles acham que já são capazes de decidir, acham que pode ficar até 2 horas da manhã na rua, mas não pode. Está passando a hora já, o meu limite? 10 minutos? Então tá. Então, não pode. Então, ensine, dê limites. Não cumpriu uma responsabilidade? Eu falei essa semana com uma amiga minha, a filha super inteligente, com 6 notas vermelhas no colégio. No 2º ano. Faz prova todo sábado no colégio. E eu falei com ela. Ela disse pra mim, Márcia, eu tirei o celular dela. Por quê? As notas baixas, 6 notas baixas, era porque estudando o celular do lado. Facebook, mensagem, SMS pro colega toda hora. Não concentrava no estudo. Então o que ela fez? Tirou o celular. A menina esperneou, ficou brava. Você não pode fazer isso comigo. Eu preciso falar com a fulana, porque tem trabalho da escola. Ela disse, vai ficar sem o celular até passar as provas. Subiu todas as notas, não teve uma nota vermelha. Porque a menina é inteligente. Basta 1 hora de estudo, 2 horas por dia, vai tirar nota boa. Mas o celular abstrai a atenção. Então, com o adolescente, não cumpriu a responsabilidade, corte o privilégio. Dentro do seu nível social, dentro da sua condição financeira e de cristão também, cada um tem um privilégio. Você sabe o que para ele é privilégio, né? Então, não cumpriu a responsabilidade, meu filho, olha só. Eu vou tirar, você não vai fazer isso, porque você precisa aprender isso aqui ou fazer isso aqui. Você está me desafiando. Pode mais um pouco, pastor? Vocês estão cansados, irmãos? Quer que eu pare? Não, mas está finalizando, tá? Está finalizando. Se vocês quiserem também fazer perguntas, eu acho bom, né, pastor? Porque nós estamos aqui no seminário, então vocês podem fazer perguntas se quiserem. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Então, disciplina e admoestação tem o sentido de treinamento, censura branda. Inclui o ensino da palavra, como também o ensino de tudo que a criança necessita para se desenvolver bem. O próximo slide. Um pai herói é aquele que consegue voltar-se inteiramente para o coração do filho. E aí nós temos Lucas 1,17. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Nossos filhos como herança, tenha certeza de uma coisa, nós estamos habilitando para o Senhor um povo preparado. Isso não é uma tarefa fácil, mas é completamente possível. Outra coisa, pai, tem muitos pais que porque são pais, né, são autoridades, acham que nunca pode se retratar com seu filho.
Olha, eu quero te dizer uma coisa. Se você acha que exagerou, se você acha que falou uma palavra mal falada, nossos filhos, eles precisam de palavras de afirmação, eles precisam de elogio, eles precisam de palavra que traga conforto para eles. Nunca tente consertar seu filho criticando ou mostrando para ele o ponto fraco. Você não vai conseguir. Não vai. Não vai, não vai, não vai. Quer ver? É uma pessoa que às vezes precisa de dieta e você vive falando que ela é gorda. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Entendeu? Porque você ressalta a fraqueza. Então, aquilo cria mais raiva na pessoa. Então, se você acha que exagerou, que fez alguma coisa que magoou seu filho, retrate como pai, peça perdão para ele. Você vai ganhar o coração do teu filho. Porque muitas vezes isso não foi tão grave assim, eu sou pai, ele tem que entender. Não, o filho não vai entender. Você é pai, mas você é humano. Você pode pedir perdão. E outra coisa, nossos filhos não esperam que nós sejamos perfeitos, mas que sejamos honestos com eles. Entendeu? Como pai, como mãe, nós erramos, nós temos fraquezas, mas seja autêntico com eles, seja sincero. Quando você faz isso, você ganha o coração do teu filho. Não queira passar para o teu filho uma imagem de quem você é, se você não é aquilo. Ou não queira fazer vista grossa para o seu erro. Sabe? Se errou, dá marcha ré e peça perdão, você vai ganhar o coração do seu filho. Uma vez meu esposo fez isso lá em casa, deu uma correção assim para todos, e corrigiu quem não devia, né? E aí o Mateus ficou muito triste, chorando muito. Ele foi lá, pediu perdão ao Mateus, abraçou o Mateus. A partir daquele dia, eu tenho certeza, o Mateus se tornou um amigo e o pai se tornou um amigo para ele. É pastor, é pai, mas erra, entendeu? Outra coisa importante, a correção e a disciplina é uma coisa difícil, porque cada filho é diferente do outro, né? As famílias maiores e mais antigas, que eram famílias de muitos filhos, né? Eu só tive uma irmã, mas meu esposo teve 8 irmãos. Então era assim, um errava, apanhava todo mundo junto. Gente, isso é uma injustiça. Por que bater em todo mundo se foi um só que errou, né? Seu irmão, não, vamos ouvir quem foi que errou, então vamos punir quem errou. Outra coisa que você nunca deve falar para filho, e principalmente para o adolescente: olha só a nota do seu irmão, por que você não faz igual ao seu irmão? Ele não responde para você não, mas a vontade dele é dizer assim: exatamente, mãe, porque eu não sou meu irmão, eu sou eu, entendeu? Eu sou o outro. Nunca compare. Para você, quer ver como que é doloroso para a esposa? É quando seu marido fala: ai, minha mãe fazia tão gostoso isso aqui, tá horrível. Ai, por que você não faz igual a minha mãe? Porque eu não sou sua mãe, eu sou eu sou indivíduo, eu sou pessoa. Então filho é a mesma coisa, não compare um irmão com o outro. Uma das coisas mais lindas da obra da criação de Deus é olhar aqui, olha, estando de casal, não tem um aqui igual ao outro, não tem um igual ao outro. Aí se você vai para o Rio de Janeiro, tem 9 milhões de habitantes, não tem um igual ao outro. Se você vai para o mundo inteiro, tem mais de 6 bilhões de habitantes, não tem um igual ao outro. Só Deus podia fazer isso. E como é que você quer comparar seu filho com o outro? Outra coisa interessante que pai fala: meu Deus, pastora, nunca ensinei isso para esse menino. Olha o que ele está falando. Que benção se os nossos filhos aprendessem só o que a gente fala, só o que a gente ensina. Aí você está subestimando também a cabecinha do teu filho. Filho vai para a escola, no outro dia ele chega falando coisa errada, falando coisa que ouviu, comentando coisa que os outros fazem errado na escola. E aí o que vale? O teu exemplo, o teu ensinamento, o teu norte que você vai dando para ele. Mas a criação de filho e a disciplina é algo difícil por isso, porque filhos são diferentes, para cada um é uma educação diferente. Às vezes um precisa de disciplina, o outro não precisa. Lá em casa nós temos 3. Mateus, Milena do meio, Jonatas o mais novo. E o Jonatas é um menino que desde pequeno, ele nem chorava o Jonatas. É um menino abençoadíssimo aquele menino. Comportamento, eu até me preocupo mais com ele.
Você fica preocupado às vezes com aquele sanguíneo que pula o muro, faz estripulia, se arranha toda. Preocupa com esse não. Esse aí tem muito mais condição psíquica de sobreviver. Agora aquele retraído, caladinho, que pouco fala, joga tudo para dentro, esse é o que você tem que ter mais cuidado com ele, tá? E o Jonatas, meu filho mais novo, é assim. Aí é uma coisa dos dois mais velhos. Mãe, olha só, tá vendo? Até o jeito de você falar com o Jonatas é diferente, mãe. É claro que é diferente. Eu tenho que falar, enfrentar, argumentar, e tem hora que eu tenho que mandar você calar e sentar. Porque você é argumentativa, parece uma advogada falando comigo. Seu filho não, seu irmão não, eu falo uma vez, tá bom, mãe. Às vezes ele nem fala, sai e obedece. Então é diferente. Então eles acham que a gente ama mais um do que o outro. Eu tenho plena convicção de que não amo. Agora a correção, Milena e Mateus eram mais fortes, a correção, porque enfrentavam a gente. Jonatas nunca enfrentou, então nunca precisei falar mais alto com ele. É uma palavra baixa e ele obedece, entendeu? Aí os mais velhos acham que a gente protege, chama ele de nenenzinho da mamãe, porque a gente protege. Não é proteção, né? Agora já virou brincadeira, que eles estão todos adultos, né? Virou brincadeira isso. Mas isso é muito importante, você tratar o seu filho com a individualidade que ele tem. Outra coisa, irmãos, a admoestação, essa palavra no hebraico, significa fazer florescer. Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Significa fazer florescer. Pode passar, Joab. Eu acho que eu botei aí um slide que está falando sobre isso. Fazer florescer significa você aproveitar a potencialidade do seu filho. Tem pai que, por exemplo, eu queria ser um piloto de avião. Ele não conseguiu ser piloto de avião, ele começa desde cedo fazendo uma sabatina no filho dele, para o filho dele ser piloto de avião. Você vai ser piloto de avião, porque piloto de avião é bom, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou então aquele pai que queria entrar para a marinha, não entrou, você vai ser marinheiro, vai passar para a escola naval, não sei o que, não sei o que. Não faça isso. Seu filho pode escolher o que ele vai querer ser. E hoje as profissões já lidam muito com isso, né? Fazer teste de aptidão para ver naquilo que você é melhor. Por exemplo, eu jamais daria para ficar sentada dentro de uma sala lendo o processo e depois ir para um tribunal, ser advogada. Meu Deus, isso nunca dá para mim, nunca daria para mim. Agora, manda uma cabeça complicada que eu fico 2 horas sentada ouvindo. É o que eu gosto de fazer. Problema. Ah não, você estudou 5 anos para ouvir problema o dia inteiro, a semana toda. Ontem eu saí do consultório assim, ó, para arrumar minha mala, né? Então, queridos, eu gosto disso, né? Eu tenho a aptidão para isso. Minha filha gosta lá do campo desde pequenininha, gosta de animais, gosta de bicho. O outro gosta de administrar lá junto com o pai. E o mais novo gosta de número. Quando eu olho para o cálculo dele, desse tamanho assim, faz economia, pastor, dá vontade de chorar só de ver aquele cálculo. Não suporto cálculo, não aguento ver cálculo. Agora me dá um texto de filosofia complicada, aquela coisa subjetiva, doida, que o filósofo fala. Ah, isso aí eu vou gostar. Vou ler, vou procurar, vou interpretar, entendeu? Isso é aptidão. Deus nos fez assim, olha que coisa maravilhosa, né? Não vou conseguir fazer determinadas coisas, seu filho da mesma forma. Fazer admoestar, fala fazer florescer. Aproveitar aquilo que ele tem de bom, ver qual é a aptidão dele, incentivar ele naquilo e ajudar ele naquilo que ele vai fazer. Isso é ensino também, isso é disciplina. Um pai herói, um pai segundo o coração de Deus, um pai que vê o filho como herança, ele procura ver essas coisas. Irmãos, eu não fui criada assim, eu não tive nenhuma orientação com relação a isso. Eu fui criada de uma forma muito truncada mesmo. O que me salvou, eu digo, foram as minhas tias, porque eu fui criada entre 7 tias, irmãs da minha mãe. Meu avô não teve um filho homem, o único que nasceu morreu. Então eu fui a primeira neta do meu avô. Então aquelas tias me pegavam, brincavam comigo. Meu pai não sabia o que era brincar. Meu pai, 8 horas da noite, ele botava eu e minha irmã para dormirmos. Dormíamos as duas numa cama só, na roça, sem luz elétrica, com luz de lamparina. E a gente não podia nem contar uma bobeirinha para rir. 8 horas nós tínhamos que dormir. Eu fui criada assim.
Então a minha capacidade psíquica, Deus me deu através das minhas tias, porque fazer a criança florescer, o brincar para a criança, na idade de 2, 3, 4 anos, o lúdico para a criança é muito importante. É na brincadeira que ela descobre o mundo. A criança pequenininha leva tudo na boca, é o que o Freud chama da fase oral. É como ela se conhece, através da boca, entendeu? Tudo leva na boca, até o cocô, se ela pegar, ela leva. Porque tudo para ela é uma forma de conhecimento, né? Você tem que estar olhando e tudo. Então, isso tudo forma, isso faz a criança florescer, o adolescente florescer. Então, se o seu filho quer ser um advogado, não diga para ele ser outra coisa. Se o seu filho quer ser um piloto de avião, ele vai querer viver nas alturas, ele vai correr o risco, não importa, é o que ele gosta. Fala. Não é patologia, não, pode deixar. É o mundo dele, e às vezes ele está precisando, talvez, conversar mais, ou então você fala, meu filho, está falando aí com quem? Tem um personagem aí? Pergunta para ele, vamos ver da próxima vez que você ouvir ele falando. As crianças pequenas também, isso, é normal. É aquela pessoa que pensa em voz alta, entendeu? Tem muitas pessoas que pensam assim, não é só adolescente, o adulto também pensa em voz alta. Aqui, pastor Edson, às vezes, ontem mesmo eu estava no banheiro, falei, o que foi? Não, estou falando outra coisa aqui, entendeu? Não era comigo, era com ele mesmo que eu estava falando. Então não é patologia não chega a ser uma loucura das piores não, sabe? É mais mesmo. Não, isso, olha, a pastora falou uma coisa importante, quando ele fala que tem outra pessoa, aí pode ser uma patologia. Por exemplo, a criança de 4, 5 aninhos, às vezes ela cria personagem, porque ela está muito na fase do lúdico. Eu tinha uma sobrinha que ela arrumou um namorado com um nome muito estranho, com 4 aninhos, e ela sentava na mesa, deixava um prato livre aqui. Não, mãe, aqui é o fulano de tal que está aqui. Aí ela comia, botava a comida na boca, tá gostoso, não tá? Falava com ele. Aquela fase passou, isso nos 4 anos, é a fase lúdica. Agora, quando a criança cria personagem e diz que está vendo ele, que ele é isso, que ele é aquilo, tem duas coisas. Pode ser uma patologia mesmo ligada ao emocional e pode ser espiritual. Porque hoje eu vejo crianças pequenas vendo duendes, porque a mídia passa. E duendes são demônios, tá, irmão? Não se iluda com isso. 7 anões, duende, aquele orelhão, é demônio. Isso é lá da Idade Média que voltou agora para povoar a cabecinha dos nossas crianças, entendeu? Então se ela está vendo isso, e a criança ela é muito sensitiva, a criança ela pode ver espírito. Uma vez o nosso filho acordou com uns 5 aninhos mais ou menos, né Ed? Estava muito em voga na época aquele desenho do Sony, aquele bonequinho que tinha aquele cabelo assim e tal, e ele acordou gritando de madrugada. Eu e o Ed fomos lá para o quarto. Ele disse, mãe, tá aqui, olha, o Sony aqui, mãe, aqui, ó, tá aqui na camisa, entendeu? E não tinha nada ali. Então aquele desenho, a partir daquele momento, a gente não deixou mais ele ver, entendeu? Olha os desenhos que o teu filho vê, porque muitas vezes o personagem é um personagem, oramos por ele, na época ele dormiu, e aquela camisa, ele tinha uma camisa do Sony, eu peguei e joguei fora, certo? Na época. Então a criança ela é muito sensitiva. Então, criar um personagem pode ser uma coisa passageira da idade, mas se é uma coisa... Porque o que acontece? Uma vez eu tive até um estudo de caso de uma criança que foi assim, ela criou um personagem, o mundo dela era o personagem, mas ela era uma criança completamente mal amada pelos pais, de problemas seríssimos emocionais, entendeu? Então ela falava com aquele personagem. Então na terapia dela, ela começou a desenhar, e aí foi melhorando, entendeu? Aí é uma falta também dos pais. Mas não significa que quem fala uma vez ou outra, adolescente assim, não é nada grave, não. Ela não tem irmãos? Tem? Mas está numa idade assim mais ou menos que dá para dialogar com ela ou não? Ela fala.
Interessante, é. Não, mas não é nenhuma patologia, não. Não é nada grave, não. Exatamente, o hiperativo ele tem isso, porque a mente dele processa muito rápido, né? Então ele pensa e fala ao mesmo tempo. Tem muito disso. Mas já foi diagnosticado hiperatividade mesmo ou não? Já, né? Ah, então está explicado. Entendi. Certo. Amém, queridos? Então, é isso, né? É o Espírito do Senhor, olha, que vai nos dar essa capacidade, é uma unção que Deus coloca sobre nós. Para o coração do Filho ser convertido a nós e o nosso coração ser convertido a Ele. Isso fala de coração que se entende, de pai que ama e de filho que recebe esse amor e que entende. Porque se há uma coisa que o inferno tem se levantado hoje, é para destruir as nossas famílias e os nossos filhos. Mas nós temos a promessa de Deus. Isaías 54, último slide, Joabe. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Eu profetizo isso na sua casa, para a glória do Senhor. Você é um pai sábio, você tem condição de ensinar. Tudo isso que nós passamos aqui hoje não precisa de faculdade, só precisa de boa vontade, oração e exemplo. Só isso que você precisa. E eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar o seu lar. E os seus filhos serão uma geração de adoradores para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe. Amém. Vamos estar aqui amanhã falando uma palavra para os casais, né? E também eu queria deixar os irmãos à vontade, já que é um seminário mais fechado, para fazer pergunta, levantar o dedo. Eu acho que se torna mais dinâmico. E às vezes a gente passa aqui igual uma hora e pouco falando e não falou tudo que você queria ouvir ou alguma dúvida que você queria expor. É claro que eu não tenho todas as respostas, ou melhor, tenho. O que sei vou responder, o que não sei vou dizer, não sei. Amém, querido? Deus te abençoe. Até amanhã. Mais pergunta? Fala. Com escuro? Certo. Para elas dormirem. Uma grande maioria das crianças, o adolescente nem tanto, mas eu também conheço adolescentes que têm medo de dormir no escuro, entendeu? Assim, elas não tiveram na infância nenhuma coisa de ficar no escuro, ou de alguém... Já viram alguma vez alguma coisa no escuro, assim? Não, né? Então é importante, meu irmão, que vocês orem com elas antes de dormir, leiam um salmo com elas antes de dormir, sabe? Diz para ela que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor para nos guardar, sabe? Que não vai ter nada ali no quarto. E tente, mesmo depois que elas dormirem, nos primeiros dias, apagar a luz e desligar a TV, entendeu? Porque a própria TV, principalmente para a pessoa que é hiperativa, a imagem, aquele foco, assim, mesmo a pessoa dormindo, a mente não descansa. Isso já foi até estudos feitos mesmo por pesquisadores. O celular do lado da cama, ele tira. A pessoa que não desliga o celular para dormir, ela tem a tendência de fazer com que a mente dela fique alerta a noite toda. Sabe? Porque é como se você tivesse... Hoje está conversando com a Rosana, ela falando, até dentro de casa a gente está com celular, não é? Está assim essa geração. Então os eletrônicos todos, eles têm o poder de despertar a nossa mente. Então a hora de dormir, desligue celular, desligue a TV. Mas se elas não conseguem, é bom ver. Depois a gente pode até conversar pessoalmente mais, para me entender melhor, fazer algumas perguntas que me ajudem a entender melhor a situação, tá? Entendeu? Mas nós precisamos desligar aparelho eletrônico, celular, porque mesmo ele estando ligado, a sua mente não desliga. Porque você sabe que pode tocar. Você não é médico, você é um médico plantonista, aí tudo bem. Você vai ter que deixar. Mas se não é, né, desligue. Amém? Mais alguma pergunta? Ali, mais um. Dependendo, minha irmã,
influencia dependendo do tipo de jogos. Não sei se vocês ouviram agora em São Paulo, isso passou na mídia por lá, não sei se passou por aqui. Jovens que matou, um jovem de 13 anos, diz aquele que matou o pai, a mãe e as irmãs e se suicidou, 13 anos. Esse menino, ele jogava nesses jogos interativos que faz conexões com outros, aqueles jogos que quanto mais você matasse pessoas, mais você ganhava no jogo. Você sabe que é um jogo terrível, não sei nem o nome. Eu não gosto nem de propagar e não gosto nem de falar. Esse tipo de jogo nunca deve entrar na casa do cristão. Jogo de matar, jogo de muito tiro, acelera a mente, sabe? Procure um jogo de futebol, um jogo de alguma outra coisa, mas muito tiro na tela, muita morte, muita destruição, muita bomba. Tudo isso pode influenciar. Nós tivemos um caso na nossa igreja de um menino, ele começou muito cedo e a mãe dele não dava limite. A mãe achava que tinha que deixar ele muito à vontade. Irmã, aquele menino com 15 anos, ele estava com a mente dele completamente destruída psicologicamente. Doente mesmo, com uma patologia horrível. Por quê? Ele era sensível. Nós não sabemos dosar ou como é que é o psicológico do nosso filho. Uns têm mais resistência para ver muito tiro. Eu, por exemplo, eu não suporto ver aquelas lutas de UFC. Eu não suporto ver o cara socando a cara do outro. Eu não aguento ver esse tipo de luta. Mas vocês homens adoram isso, né? Não sei que prazer que vocês têm em ver o outro socando. Eu acho que vocês têm alguma vontade de socar alguém. Só pode ser isso. Entendeu? Me perdoe a análise barata, tá? Tô brincando com vocês. Mas eu não dou conta. Então, os nossos filhos, nós não sabemos realmente quanto que o psicológico deles serão afetados pelos jogos. Então, é bom se você vê que é um jogo feio. Tem uns monstros horríveis, irmãos, horríveis, né? Tudo isso. Então, tente dosar, tente ver quanto tempo. Preste atenção em como a criança está jogando. Às vezes você vê a criança tão agitada naquilo ali, ó. Tão agitada. É uma coisa tão incrível. Eu tenho um paciente que ele tem 38 anos, ele tem síndrome do pânico. Ele é um cara que foi abandonado por pai, não conheceu o pai, abandonado pela mãe. A única pessoa que ele tinha era a avó e a avó morre quando ele tinha 20 anos. Então, ele hoje desenvolveu uma fobia. E a distração dele é em jogos de videogame e coleção de bonecos desses heróis. Um homem de 38 anos. Então você vê o quanto o psíquico dele é regredido, entendeu? E ele tinha, quando ele veio para mim para terapia, ele tinha uma mania de dormir encolhido no canto da cama, do lado da parede, no chão. É mais ou menos aquela posição fetal que está voltando lá no útero. Isso tudo vai mostrando a característica psicológica da pessoa. É muito complicado para explicar isso para vocês, vamos passar essa parte, né? Mas assim, a gente realmente não sabe. Então preste atenção enquanto seu filho está jogando, quanto ele está concentrado naquilo. Vê as expressões faciais. Tem adolescente que fica assim, ó, fica todo tenso. Aquela coisa fica com o olho vidrado. Aquilo é demais. Limitar tempo e limitar a qualidade do jogo. Que jogo é esse? Qual é o objetivo do jogo, sabe? Tem jogos que são importantes, até estimulam a memória, mas tem jogos que são prejudiciais ao extremo. Ao extremo. Entendeu? Amém. Mais alguma? Tem mais alguma pergunta? Tem uma ali. Para adulto também. Para o adolescente, e olha, você sabe o que eu tenho pegado ultimamente? Sabe o que eu tenho visto ultimamente? Muitas esposas reclamando. Eu tenho um paciente, casado de novo, está até com um problema muito sério, está quase se separando, porque ele trocou a esposa pelo videogame. Ela bota a camisola bonita, ela se veste toda, ele não olha para ela. E quando ela desliga o jogo, às vezes arranca o mouse da mão dele, ele fica irado e começam a brigar, já estão a ponto de se separar por causa do videogame. É claro que eu não estou botando a comparação não, mas assim, é o quanto isso às vezes leva e envolve a pessoa não consegue, vira vício, meu irmão. Aí já é um nível do vício, virou um vício. É igual a bebida. A bebida, a pessoa tem uma parte aqui no cérebro que ela é estimulada. A pessoa bebeu,
ele vai sentir, por exemplo, o cigarro. A nicotina, quando você traga, ela dá uma calma, na hora. A nicotina, ela acalma o cérebro. Ataca o pulmão, vai ficar naquela coisa preta, mas na hora ela dá uma aliviada, você fica calminho. Só que passou um tempo, o neurológico já vai pedir mais. Por isso a pessoa começa fumando 2 cigarros por dia, vai terminar com 3, 4 maços por dia. Porque o cérebro vai pedindo mais. Tudo que é droga não tem um limite. A droga, o cérebro sempre pede mais. Então a nicotina faz isso. E a compulsão pelo jogo e pelo game é exatamente o mesmo mecanismo no seu cérebro. Ela não está afetando no tipo, o cigarro afeta o pulmão, a droga vai bloquear a parte neurológica, mas o jogo vai criar uma compulsão no seu cérebro e aí também, quando você não jogar, vai começar a ficar nervoso. Aí vai ter outra atividade para fazer? Não, eu quero meu jogo, é o meu jogo, entendeu? Cria uma compulsão. Um comportamento compulsivo e obsessivo. A compulsão é quando a mente é estimulada. E a obsessão é que você tem que fazer o negócio, tem que praticar o negócio, entendeu? Por isso um comportamento compulsivo obsessivo, né? Então tem muitos adultos viciados em jogos. Alguns começaram cedo e se viciaram, e alguns depois de velho mesmo. Começaram a jogar, porque hoje os jogos são às vezes interativos, aqueles que você entra na internet, joga com alguém lá na China, lá no Japão, não sei o que. Esses jogos viciam, aí você fica, um querendo vencer o outro, entendeu? Um querendo fazer mais do que o outro, e tudo isso é estímulo. Se é saudável, não há nenhum problema, mas se você vê que você não tem controle sobre isso, é melhor cortar. Meu irmão vai tomar um banho de água gelada, vai jogar um futebol, porque vai ser melhor, entendeu? Ou vai para a cama com a esposa, o conselho do pastor Edson, né? Parque de diversão legal, né? Amanhã podemos falar disso. Mais alguma pergunta? Amém, pastor, acho que agora acabou.